Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual. Para quem não me conhece, o meu nome é Helder Correia e neste canal eu busco trazer conteúdo ligado à parte espiritual, vivências minhas, estudos, partilha desses mesmos conhecimentos e vivências e troca de experiências com quem me assiste. E vamos já então falar destas nuances enquanto animais simbólicos que podem surgir, muitas das vezes por um processo de clarividência, e por isso é que este vídeo vai ficar na playlist de bioenergias e chakras. Pois muito bem, ao longo da minha busca pela parte espiritual, que surgiu lá em 2016, quando eu comecei a compreender que alguns sonhos que eu tinham uma componente de leitura consciencial, espiritual, e que já vivenciava episódios de desdobramento, de projeção da consciência, embora para mim naquela altura tudo era sonho. Então em 2016 eu comecei a compreender isso, mas não foram só as experiências fora do corpo ou a mediunidade que se expressaram nesta busca espiritual. Uma das coisas que eu constatava neste meu caminho era que no meu frontal, e quando eu falo frontal é aqui nesta zona onde se situa o chakra frontal, também chamado de ajna no sânscrito, que através de um afloramento deste mesmo chakra nós poderemos ter visões espirituais, daí a clarividência, não é a evidência física com os olhos físicos que necessitam dos fótons naturais ou artificiais que rebatem nos objetos para que a gente tenha a evidência. Falando de clarividência, é uma visão espiritual. Então eu constatava que de vez em quando, nesse meu processo, eu via animais que surgiam. E eu comecei a correlacionar esses animais com aquele meu momento espiritual, aquele meu momento da minha vida. E essa percepção, que não foi só o vislumbre através da parte clarividente, mas foi o somar isso com a minha própria trajetória e concluir que fazia sentido para com aquele momento na minha vida. Então eu, como universalista e espiritualista, gosto de estar ligado, ou melhor, não gosto de estar preso a nada, mas ligado a tudo enquanto energia, absorção espiritual, de todas as linhas, religiões, seja o que for, que me possa trazer um sumo espiritual, e eu gosto. Portanto, eu tenho uma visão liberta, cada pessoa segue o caminho que fizer sentido para ela, mas esta é com toda a certeza é aquilo que me faz bem e é aquilo que me leva. É o meu caminho espiritual, é libertário neste aspecto, universalista. E por isso eu gosto também muito da parte xamânica, a parte de conexão espiritual com a natureza, com os elementos da natureza, com os animais que são uma expressão dessa mesma natureza, e eu gosto muito de perceber isso em mim e tenho percebido ao longo do meu tempo. Então, derivado a isso, eu busquei entender melhor sobre isto, e acredito que muitos de vocês também vivenciam, por clarividência, esta mesma situação. Animais que surgem simbolicamente, que estão ligados também a um arquétipo, e vamos já pegar no que seria então isso que tanta gente fala do arquétipo. O arquétipo surgiu lá atrás através da filosofia, por exemplo, de Platão, ou através da psicologia junguiana, Carl Jung, onde se fala de um inconsciente coletivo ou um princípio ideológico ligado a um protótipo de comportamento ou de ideia que tem uma ligação para com os passos que nós damos nesta nossa trajetória. Esses arquétipos, eles existem configurados em ideias e expressões que nós podemos constatar no nosso comportamento ou no comportamento grupal de nós aqui encarnados. Claro que, enquanto arquétipo, o animal pode se equiparar, embora o animal é o animal, o humano é o humano, mas o animal na sua postura, na sua própria configuração, no seu biotipo, no seu habitat, tudo isso pode trazer correlações ligadas aos arquétipos. Então, o animal tem expressões arquetípicas neste aspecto.
E essas expressões que os animais têm trazem, com toda a certeza, ligações espirituais. Por exemplo, no xamanismo existe uma outra coisa que nós falamos, que é os animais de poder. O animal de poder tem um papel mais principal na existência da pessoa, mas não quer dizer que um só animal de poder exista no nosso caminho espiritual. Ele é uma energia, um arquétipo que pode servir a todo um trajeto de encarnação ou também em momentos específicos. Essa energia ela vem com o intuito de guiar, de mentorar a passagem da pessoa aqui. Isso seria o animal de poder. Mas aqui, este vídeo eu decidi trazer para falar então de clarividência, neste caso, e da trazida daquilo que são os animais, simbolicamente falando. Eu vou dar exemplos concretos daquilo que é a minha experiência neste caso. Por exemplo, em determinada altura da minha vida, surge o caracol, por clarividência. E o caracol, no seu trajeto lento, que não é, por ser lento, não é um trajeto que não tenha uma meta, mas ele remete à paciência, por exemplo. Isto é só um exemplo, ok? Remete à paciência. Então, em determinada altura, um mentor espiritual pode, através de um processo que é de leitura clarividente, mas que pode ter uma componente mediúnica, enquanto intercâmbio entre duas consciências, uma encarnada e outra que já não está aqui encarnada, pode o mentor incidir sobre a nossa tela mental esse animal. O mentor pode estar ligado a uma vertente xamânica ou não, mas geralmente está, não é? Porque compreende as energias dos animais. Então, de repente, o caracol serviu a esse propósito de incidir sobre a minha percepção a ideia de paciência, de calma e de que, com isso, surge o objetivo. Como também já surgiu, por exemplo, o peixe, neste caso a carpa, que nada sobre as águas, simbolicamente as águas, um elemento que liga à parte emocional. E ali o peixe, a carpa, que simboliza, por exemplo, a nossa espiritualidade. Então o equilíbrio entre as emoções. Também já surgiu isto na minha vida. Estou a dar aqui alguns exemplos para que vocês compreendam o que é que pode surgir. Então, para alguns de vocês, que surja na vossa tela mental um tigre, um lobo, um camaleão, um papagaio, seja que animal for. Por exemplo, já surgiu em algo muito específico na minha vida o pavão, e eu nem sequer sabia que o pavão estava ligado ao hinduísmo, neste caso, não só o hinduísmo, mas se formos correlacionar com o hinduísmo está ligado, inclusive remeteu a algo que estava a acontecer na minha vida, que eu estava a buscar uma resposta, e remeteu a proteção espiritual. Neste caso, o pavão serviu como simbologia espiritual para algo muito específico. Então, é isso. Na nossa trajetória espiritual, os animais podem surgir enquanto algo arquetípico que a gente pode, através daquilo que o animal expressa na sua imagem, no seu comportamento, na maneira como ele está na natureza, na maneira como ele contribui para a natureza, para a biodiversidade, o animal pode surgir incidido como algo que um mentor espiritual, um guia nosso, incide por clarividência, ou pode surgir como uma leitura interna através da nossa consciência, que algumas pessoas gostam de apelidar de eu superior. Também pode, através de um sonho, através de uma visão clarividente, através de uma projeção, pode surgir, inclusive nós próprios poderíamos ter uma expressão com o nosso corpo espiritual de um animal. Inclusive isso pode estar ligado a uma nossa essência mais ligada à parte cósmica muito mais ampla, que nós mesmos não sabemos. Nós sabemos, no entanto, que alguns irmãos das estrelas, eles têm uma configuração, ainda que alguns deles humanoide, mas com configurações ligadas aos animais, porque nem toda essa expressão animal, ela unicamente se expressa enquanto animais muito ligados à parte instintiva que se apresentam aqui na Terra. Com isto eu estou a dizer que em outras orbes nós temos seres inteligentes que, ainda que alguns tenham uma configuração mais humanoide,
muitos deles expressam uma imagem ligada a alguns das linhagens animais que nós temos aqui. E, no entanto, já são seres muito evoluídos, espiritualmente, tecnologicamente, e não mais ligados a uma parte instintiva que os animais aqui da nossa natureza apresentam. E embora que muita gente que estuda a parte espiritual constate que o instinto é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, isso não é algo negativo. O instinto não é algo negativo. Pelo contrário, o instinto é algo que impulsiona situações como a necessidade de sobrevivência. É através do instinto que nós nos posicionamos no mundo. Agora, não podemos interpretar o instinto como algo que nos domina. Isso é claro, nós temos uma parte de razão, uma parte de sentimento que nos leva a perceber esse mesmo instinto, mas não deixar que ele nos domine. No entanto, podemos utilizá-lo como uma leitura nossa, uma maneira de compreender, e é por isso que a parte xamânica respeitava os animais, respeita, aliás, os animais, a natureza, e encara o instinto animalesco que nós temos e que os animais têm como expressão deles sem esta parte inteligente que nós temos, que eles têm, mas eles têm à maneira deles, mas nós, como seres com uma consciência dotada de uma didática, de uma compreensão muito mais aflorada na parte intelectual, nós, na parte espiritual, devemos olhar para o nosso instinto, para os instintos que existem no mundo das energias telúricas, da Mãe Terra, da Sagrada Pachamama, como chamam no xamanismo, como algo que nos serve de exemplo de leitura, de consagração e de convívio constante nesta troca de energias que tanto nos impulsiona e nos faz bem nesta maturação espiritual e neste caminho. Foi este o vídeo que eu quis trazer, ligando à parte da simbologia animal que pode nos surgir através de captação espiritual e que faz parte da minha vida, e eu decidi compartilhar com quem aqui me acompanha no canal. Espero que tenham gostado. Já sabem, eu também faço atendimentos individuais através do oráculo, que neste caso é o tarô, e vocês podem fazer a vossa marcação procurando pelo projeto HC Espiritual no Instagram, com esse mesmo nome, HC Espiritual, no YouTube, que neste caso não é algo que eu remeto muito a uma marcação, então se quiserem procurar, adotem mais o Instagram, HC Espiritual, ou o grupo de Facebook com o mesmo nome, HC Espiritual. E através de lá vocês podem mandar uma mensagem privada para agendar uma marcação, onde eu alio a leitura do oráculo com a própria mediunidade e a clarividência para tentar trazer a melhor orientação espiritual num trabalho de alma com alma. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos aqui no canal.